social da Beatriz Nascimento do Cacá Dias. Então, uma obra audiovisual impacta a realidade das pessoas. Quando a gente está falando de cinema, para mim, a gente está falando de realidade. E aí, não de ficção só, não do que está na tela só. E aí é importante olhar para os debates que o cinema causa por conta disso. Ele influencia, ele fura a realidade, né? Ele cria imaginário e, consequentemente, possibilidades de real e de realidade. Então, eu não sou uma defensora a princípio do de vá ver o filme porque a obra serve por ela mesma. Não é esse o caminho. Mas aqui, de fato, já se falou muito sobre o Vazante. Eu acho que está num momento de a gente voltar um pouco para o filme. Porque o que ele mobiliza a gente já sabe muito. Mas o que ele é, talvez a gente só saiba por meio do que ele mobilizou. E talvez o que a gente precisa é juntar esses dois lugares. Vazante rende uma mesa, né? Estou até pensando que a gente pode tentar fazer essa mesa aqui na época. Ideias. Mas eu assisti pouca coisa do Adirley Queiroz, só assisti Branco Sai, Preto Fica. Do André Novas também não conheço muito. Conheço ele mais de nome, acho que não assisti nada. Então estou precisando me inteirar também, né? Desse tipo de produção. Mas tem um lugar também que eu acho que sintomaticamente a gente falou sobre cineastas homens negros, a gente tem que conseguir fazer essa intersecção, que é o que eu acho que vou começar a bater mais na tecla, que é esse oppositional gaze. A Bell Hooks, por exemplo, ela fala que alguns filmes do Spike Lee, por exemplo, She Gonna Have It, que está agora tendo esse seriado no Netflix, ele é o filme, né, do Spike Lee. A Bell Hooks fala assim, essa autora que fala desse termo, o conceito oppositional gaze, ela fala, o Spike Lee é interessantíssimo o que ele faz, a gente não pode negar isso, mas não necessariamente ele consegue gerar representatividade por meio da representação que ele faz das mulheres negras em seus filmes. Ele é negro. O que a gente faz com isso? Óbvio que o Spike Lee está dentro de um contexto específico, norte-americano, de uma época específica, de uma tradição blaxploitation. A gente está falando de outra coisa. E também é uma área que eu estou entrando mais agora. Mas, para além de a gente olhar para esses cineastas homens negros e para as narrativas que eles estão criando sobre, eu diria, em geral, não vi todos os filmes, mas talvez sobre homens negros, porque no fim, no limite, a gente está falando de lugar também social, como esse lugar social atravessa as obras, mas ele não limita a obra nem é determinante para construir as obras. A gente está falando disso, eu tentaria olhar de novo para as intersecções de raça, gênero e questões de classe e pensar onde está o oppositional gaze da mulher negra, inclusive nas obras de cineastas negros, já que pelo menos nessa realidade brasileira a gente vai pegar um parâmetro que eu acho totalmente questionável, que é dos grandes circuitos. Não existe mulher negra no grande circuito. Homem negro existe muito pouco, mas não consegue nem ser registrado. E aí essas mulheres também estão se vendo numa forma de fazer cinema que eu acho que é um pouco diferente da dos coletivos, pensando no que eu observo em São Paulo, que é uma oppositional gaze de mulheres negras, não é de mulheres também, é de mulheres negras. É um lugar específico de olhar fílmico que olha para filmes e, porque olha e critica negativamente, consegue pensar em outras formas de representação, com uma representatividade super subversiva e inclusiva de sentidos, de possibilidade de ser negro e mulher negra. Eu falo isso também porque, de maneira geral, mesmo no cinema negro, estou pensando nisso agora, de maneira geral, mesmo no cinema negro brasileiro, os autores, os diretores que se consagraram, ou que conseguiram começar a produzir, eram, sua maioria, homens negros. E fizeram obras geniais. Só que tinham poucas mulheres também. E aí eu fico pensando, onde estão os oppositional gays das mulheres negras? Tanto para olhar filme, quanto para conseguir produzir, porque olharam e criticaram, e fizeram um olhar de resistência, né? O oppositional gaze, basicamente, ao negar a obra, a representação que a obra traz, que não me representa, quando a mulher negra, espectadora, fala isso, ela está tendo um ato de resistência. É isso que a Bell Hooks está falando. Isso é um ato político de resistência, que inclusive pode criar
outras formas de representação, porque a mulher negra, espectadora, vai falar, eu não me identifico com isso, qual vai ser um tipo de obra com uma narrativização do eu, que também é uma idealização, não uma idealização, mas também é uma representação, mas qual vai ser uma narrativização de mim mesma numa obra com a qual eu posso me identificar, que não limite as minhas possibilidades de ser, que amplie, que mostre outras coisas do que o mais do mesmo que tem sido feito. Por que eu trouxe essas questões de lugares sociais que mediam o olhar fílmico e que mediam possivelmente a produção da obra? Porque eu acho que isso tem a ver com relações de gênero, raça e classe para produção e recepção de cinema, entendeu? Eu gosto muito do que vocês trouxeram das questões dos coletivos e eu acho genial. Eu gosto muito do fato de a Eliane Café ser uma mulher fazendo esse filme. Também acho que é interessante isso. Enfim, eu tenho pensado um pouco sobre isso, porque muitas vezes alguns homens, não muitas vezes, mas eu tenho percebido que alguns homens negros que estudam cinema, ou homens que estudam cinema, sempre me levam para um lugar de cineastas homens de novo. E talvez o meu lugar vai ser, mesmo eu adorando cineastas homens e cineastas negros homens, vai ser sempre considerar esse posicional gays da mulher negra, porque nem no âmbito de representação, de estar na classe cineasta, ela ainda está representada com igualdade, né? Que dirá igualdade de poder, de olhar mesmo, olhar e ter prazer estético e de ser representada positivamente. Acho que é sobre isso que eu estou pensando. E quando eu estou falando desses lugares sociais, de entrada para fazer uma obra, de entrada para assistir uma obra, acho que uma saída para não pensar nisso de forma maniqueísta e determinista é olhar, pensar que nós somos ao mesmo tempo sujeitos determinados e autônomos, né? Nós temos autonomia de escolha dentro do que a cultura nos oferece escolher. Então a cultura determina possibilidades de escolha. Dentre essas possibilidades são várias, então a gente não é determinado no sentido extremo, mas a gente tem só um parâmetro, a cultura, enfim, a cultura é muito grande também, né? A gente pode falar de uma cultura mundial também, ocidental, mais ampla do que a brasileira. Mas a cultura nos oferece possibilidades, dentro das possibilidades a gente escolhe as nossas formas de representação, de identificação e tal. E o nosso livre-arbítrio, então, é pautado pela cultura. Então, nós somos, ao mesmo tempo, livres da escolha, obviamente, autônomos, mas também determinados pela cultura. Então, acho que é um pouco desses lugares que eu estou me interessando em falar. E sempre que vocês pensarem nesses autores negros, pensem nisso também, nessa intersecção de gênero, entendeu? Onde estão as mulheres, se por meio dessas produções coletivas existe um reconhecimento de fala igualitária das mulheres nas obras. Acho que a Eliane Café consegue fazer isso. Esses outros cineastas eu não sei. Dentro da obra, entendeu? E aí talvez possa ter a ver com o fora da obra desses lugares sociais dos diretores. Só queria... eu achei muito rica a discussão, né? E eu queria só trazer um pouco isso que a Mariana falou dos lugares sociais. O que eu acho mais complicado, e aí fazendo uma ponte com a de comunicação, porque eu acho que a comunicação ela não tem o álibi de poder não saber disso. O que eu acho mais complicado é que as pessoas falam a partir de lugares sociais com a completa inconsistência e ignorância desse lugar social, que é a postura do Cacá Diegues quando ele diz que ele está sendo ideologicamente patrulhado porque ele não consegue entender aquilo que a pessoa está dizendo. A pessoa está dizendo, você fez uma coisa a partir de um lugar, e esse lugar está refletido naquilo que você fez. Não é possível fazer de outro jeito. Né? Por isso que você colocar em cena outros atores de outros lugares sociais é a única forma da gente conseguir ampliar essas possibilidades. Porque as pessoas que estão nos seus lugares, elas não dão conta de fazer, mesmo que elas tenham as melhores das intenções. E aí entra a questão, por exemplo, às vezes, de cineastas negros fazendo filmes em que a mulher negra continua sendo objetificada.
mesmo que a pessoa tenha a melhor das intenções, ela está num lugar social. E é muito difícil ela sair disso. Precisa uma capacidade reflexiva, que é uma capacidade de vida, de uma vida sendo construída dentro dessa lógica, né? Precisa uma capacidade de escuta, que a grande maioria das pessoas não tem. Nós, da educomunicação, a gente não tem esse álibi. A gente não pode não ter isso. E não significa que a gente tenha. E não significa que a gente tenha inteiramente. Mas a gente não pode achar que não... A gente tem que saber que isso existe. Então, a partir do momento que você está falando alguma coisa, que você está escrevendo alguma coisa, que você está produzindo alguma coisa, que você está interagindo em cima de algo e alguém te diz, você tem uma questão, você não está prestando a atenção nisso, você teria que ter visto isso, a nossa postura, a primeira dela é parar e pensar. Pode ser. Não é chegar e dizer, não, eu vi. Não, é parar e pensar, pode ser. Realmente, eu tenho que refletir sobre isso. O que nos coloca em posições desvantajosas na maioria das vezes. Em relação às pessoas que têm certezas e não questionam o seu lugar social, né? Sempre nos coloca em posições desvantajosas, mas é aquela coisa, escolhemos esse lado, escolhemos essa outra lógica e acreditamos nela e, portanto, é a partir dela que a gente vai ter que se colocar, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito com o que as pessoas de outros lugares sociais e de outras vidas e de outras vivências têm, porque elas talvez tenham razões, e muitas vezes as razões que a gente realmente precisa começar a prestar atenção, né? E uma última coisa que eu achei muito interessante, que vocês comentaram, né? Uma das coisas muito importantes, eu acho, de um cinema, de uma representatividade do corpo negro, é colocar esse corpo num lugar que ele nunca está, né? É tirar o corpo negro no lugar de negro. Então você coloca, e sem grandes alardes também, não precisa fazer disso um grande alarde, mas assim, o tempo inteiro você colocar as pessoas em posições que ninguém espera ver essas pessoas. Em posições de prestígio, em posições de destaque, em posições cotidianas e não simplesmente... Porque daí você tem aquele cinema que trata da periferia, com aquele efeito catártico, né, de lidar com a periferia, e aí sempre coloca numa chave de violência, de criminalidade, e de repente você simplesmente passa a tratar essa periferia a partir de uma outra lógica, que não é violência e criminalidade, que é a lógica da sociabilidade que está em qualquer canto, né? Então essas coisas são importantes, essas coisas são rupturas, elas não parecem rupturas, mas elas são rupturas profundas, né? E acho que não são nem tão difíceis de fazer. Mas é isso. Queridos, nós temos que já encerrando, o nosso horário já está, olha, praticamente 7 horas, né? Então agradecer muito a presença das nossas convidadas, professora Cláudia, desculpa, e a Mariana Quinn, né? Agora acertei. Muito obrigado, viu, Mariana, pela presença. E também a presença de vocês aqui no auditório, também quem nos acompanhou à distância pelo IPTV USP. E deixar por fim o agradecimento aqui à nossa equipe de alunos, que também deram aqui o suporte, né? Hoje tivemos a Juliana, o Gabriel, também o Nelson, né? E em termos de encontro aberto do NCE, fica aí a expectativa do que será a programação do ano que vem, porque esse foi o último encontro desse ano, né? Então, obrigado para vocês e até a próxima.